Estamos ao vivo! Olá, senhoras e senhores! Boa noite! Boa noite, Rodrigo! Boa noite, Fábio. Boa noite, espectadores. Massa, já tem uma galera aqui, ó. Tô adorando a galera. O Adriano já estava aqui desde as 7h30 de castigo, esperando. E aí, ó lá, colocou lá, sou aluno ECI. Temos aqui quem mais? A Nessa. A Vanessa tá aqui, finalmente. A Fran também, como sempre. A Sandra fez um comentário que faz sentido, Sandra, só tem homens porque as meninas não fizeram, ficaram com vergonhinha, mas a gente também tá chateado. Mas é isso. Bom, para quem não sabe o que está acontecendo, está chegando de repente na primeira live. Essa semana eu resolvi conversar com bastante alunos ou ex-alunos, né, da Escola da Cidadania Italiana que tiveram o seu processo realizado e pedir para essas pessoas trazerem para a gente dicas, sugestões e contar um pouco da história para você que sempre quis saber como que é o processo na Itália, como que foi, como que não foi, desafios, histórias, causos, etc. E hoje a gente conversa com o Rodrigo. Rodrigo, primeiro, você está aonde? Fala aí para a galera. Hoje estou a morar em Portugal. Logo após o reconhecimento, eu já vim para cá. Já tinha esse planejamento, né? Já começou com uma palavra-chave já, planejamento. Boa! Exato, exato. Mais um, ó. Todos, acho que todo mundo que passou falou a mesma coisa. Certo. Planejamento. Inclusive, me fala uma coisa. Eu tô aqui, bom, para quem não sabe, todo mundo, muitos alunos quando passam na escola, eu peço para deixar lá o comentário ou a descrição. Eu estou para sua aberto, senhor Rodrigo. Aqui, para todos, o Rodrigo foi muito generoso com a gente na escola, porque ele compartilhou todas as datas. E assim, como uma pessoa extremamente regradinha, colocou até em tópicos, tem tudo bonitinho aqui, é um espetáculo. Você teve o seu reconhecimento agora final do ano. Sim, 2019. Foi reconhecimento. Exato. E quanto tempo durou o seu processo na Itália? Pois, ó, já estou puxando português de Portugal, já estou falando pois. Já estou aqui, vamos lá. Você tem percebido? Aliás, gente, ele estava comentando que, aliás, uma coisa que eu já achei o máximo, que eu nunca tinha parado para pensar, e o Rodrigo já começou dando uma aula aqui em off, que em português de Portugal não tem, fala aí que eu já não esqueci. Não tem o ando, indo aqui em Portugal. Indo. Exato. Quando vai falar algum verbo, estou falando, eu estou a falar. Não tem o ando, indo. Claro que eles percebem o que falamos porque eles consomem bastante a televisão brasileira e, além de tudo, tem muitos brasileiros aqui também. Sim. É fato. Então, a saga começou para mim em 2016, praticamente, quando eu tive o meu primeiro filho, em agosto, e depois de 6 meses que aí ocorreu a decisão, porque assim que temos um filho, a gente tem aquela preocupação da segurança, saúde, educação, e pois isso foi uma situação que botamos em pauta no Brasil, e não fechava, não conseguimos planejar. É o planejamento que a gente sempre tem aqui em família. E você morava no sul do Brasil, né? Sul do Brasil, próximo da região de Porto Alegre, na cidade de Sapucaí do Sul, ali onde é que eu residia. Família ainda está por lá, tudo. Então, com a vinda do filho, aconteceu dessa decisão e foi em fevereiro de 2017 que nós batemos o martelo de planejar a vinda para Portugal. Legal. Para vir para Portugal, existe várias maneiras, mas a gente não queria vir de uma forma que fosse complicada, que fosse afetar, ou seja, de forma ilegal. Não é bom, em qualquer lugar do mundo, não é bom, isso só traz malefícios. Então, das possibilidades, encontrei o Fábio Barbeiro no YouTube. Ô, Fábio. Olha só, me encontrou no YouTube. Sim, conteúdos gratuitos que disponibilizava, enfim, tem essa história que, ainda bem que tu deixas vídeos de antigamente, eu estava a ver até
que ainda há os vídeos de muito tempo atrás ali, que foi por ali mesmo. Olha, eu não sei exatamente se eu vi todos, mas eu vi muitos vídeos. Eu vi muitos vídeos. Toda aquela saga dos 30 dias no início do ano. Legal. Enfim, muito estudo gratuito. Então, a saga iniciou nessa fase de 2017, consumindo conteúdos gratuitos e buscando as certidões. Aí, nessa busca por certidões, somente com o que tu disponibilizava gratuitamente. E nisto, depois eu tive a necessidade de ingressar na ECI. Foi onde eu consegui também ter mais contato, até porque deve ser muito complicado lidar com tanta gente acionando de todas as maneiras, né? E quando você entrou na escola, você lembra qual etapa estava do seu processo? Em que momento você estava, você lembra? Eu tava com dificuldade de encontrar certidões. Tava bem no início, então. Sim, bem no início. Eu estava com grandes dificuldades de encontrar certidões do Brasil ainda. Era um problema muito mais no Brasil. Tá. Até um ponto-chave que já começa o problema que eu tive no meu reconhecimento, que me dificultou bastante, foi isso. Na época, o meu trisnono, que é o italiano, nasceu em 1877. Certo. Então, após ele, já era um brasileiro, bisnono, e neste ele nasceu em 1903, se não me falha. Então, nesta época, era tudo ato declaratório. Então, a pessoa chegava lá para fazer um registro, eu quero registrar, então esse é o nome. E trazia testemunhas, era firmado o documento, pronto. E nisto, ele teve uma certidão de nascimento e quando ele foi casar, ele levou outras testemunhas e trocou o nome. Trocou o nome. Além de se autodeclarar lá no casamento, ela resolveu trocar de nome. Exato. E nisso, eu acredito que na época não se apresentava algum documento que comprovasse que aquele era teu nome, então ele omitiu o nome do meio e tirou uma letra do primeiro nome. Aí isso foi o que me ocasionou muitas dificuldades de encontrá-lo e depois de corrigi-lo, corrigir esses documentos. E por ser o bisnono, veio até a minha mãe, né? Aí as correções. O avô dela, no nome dos avós. Exato. Então, foi por aí, ali nessa fase de encontrar esses últimos documentos, e o principal, lá o documento do italiano também, já estava na escola, enfim. Eu sou do tempo da escola que o valor era em euros, pagava. Não era Hotmart, era outra plataforma, depois houve a migração, enfim. Sim. Eu peguei a primeira parte também dos treinamentos que nós fazíamos, era com todos também conversando, não era, depois mudou e depois voltou. Agora voltou de novo, agora é todo mundo conversando. E muito bom, sempre muito bom a ECI, ela ajuda demais. Deixa eu só... Vai lá. O que acontece? O meu trabalho com cidadania é anterior à Hotmart, a receber em real. Minha empresa era só no exterior, então não tinha como receber em reais. E detalhe, eu só conseguia receber em euros de quem tinha cartão de crédito internacional, porque você não consegue, né, pagar em euro com cartão nacional, cartão de débito. Então, assim, era muito difícil entrar na escola. A escola meio que era... Todo mundo então, você precisa de um cartão internacional e falou, pô, mas eu quero, não dá. E aí veio a Hotmart e tal, e o que aconteceu? Conforme foi ficando mais fácil, começou a entrar muito mais alunos. Chegou uma época a gente tinha mais de 300 alunos na escola ao mesmo tempo. E, para vocês terem uma ideia, nosso último encontro agora durou 3 horas e 40 minutos. De voo, Nossa, porque 3 horas. E o Zoom é assim, a pessoa, todo mundo tem que estar ali, eu tento e eu vou sempre ajudar todo mundo. Só que houve uma época que eu fazia um ano de equipe. Então era eu tendo que fazer isso, eu tendo que pagar conta no banco e não sei o que, então era muita loucura. E eu teve um momento que eu falei assim, gente, não vai mais ser no Zoom. Vocês vão ter que me mandar as perguntas antes. Ainda é assim, mas aí eu só lia
e não tinha interatividade. Só que isso assim como era ruim para vocês, puta, não tem mais como conversar, para mim também era, porque eu queria conversar, eu queria conhecer. E aí agora que eu tenho uma equipe, que a Cris, coitada, que fica lá de castigo, com as cadeiras que doem não são só as minhas, agora são as minhas cadeiras, as cadeiras da Cris e de um monte de galera. Voltou assim. Então o Rodrigo é de uma época aí de que houve uma transição. E eu tive nessa época, depois eu fiz uma breve pausa, porque eu estava trancado com os documentos, né? Foi essa a questão. Então, eu dei uma pausa na escola e depois eu retornei. Tá. Eu não fiquei direto, mas porque eu tive muita dificuldade. Foi um momento até que bem delicado, que é onde começa a passar tudo pela cabeça da gente, se realmente estamos... Se é para dar certo ou não é. Mas eu nunca deixei de seguir o canal, nunca deixei de seguir nas redes sociais, onde ali tu também motiva, além de ensinar, motiva, sempre motivo toda a gente, como dizem aqui em Portugal. Você tá muito em português, Rodrigo. Já tô. Muito trabalho também. Mas é isso aí. Então, essa motivação levou a crer que eu iria conseguir, e como muitos exemplos que a gente também vê na escola e no que tu publicas, a gente se motiva e vai atrás para fazer acontecendo. Quando o Rodrigo fala, eu fiquei um tempo, eu saí, voltei, por quê? Hoje, inclusive, eu tive que responder isso. A pessoa me escreveu assim, mas como que é esse curso da Escola da Cidadania? Aí eu falo, não, essa escola não é um curso, embora ela tenha vários cursos lá dentro. A escola é uma área de membros. Você fica... Aí uma outra pessoa escreveu assim, mas eu fico quanto tempo? Não, qual que é o limite? Quando tem um curso, né, que você compra um curso, assim, você tem 1 ano para... Não, calma. É igual a Netflix, eu estou usando muito a Netflix. Inclusive, Netflix patrocina a gente. Estou falando assim, quando você quer, você assina a Netflix, você fica 1 mês, 2 meses, você fica o tempo que você quiser. Na escola, gente, é a mesma coisa. A escola é uma área de membros por assinatura. Então, você paga uma mensalidade, você paga hoje uma mensalidade, você tem 30 dias. Se daqui a 1 mês, você fala, não, eu vou dar um tempo, você cancela aquela assinatura, né? Na verdade, você cancela ali, para de pagar e volta, que no caso do Rodrigo. Não fazia sentido ele continuar na escola, sendo que ele estava esperando a retificação ficar pronta, não ia... Travou o processo, você não tem o que fazer, também não tem por que ficar na escola pagando. Então, você cancela e volta quando precisar de novo. Então, essa é uma dica. Exato. E me fala uma coisa, aí a ideia inicial foi, vamos para Portugal e aí, ok, vamos então fazer o processo na Itália, porque aí vai me dar o direito de morar em Portugal. Você, então, não tinha nem ideia de comune, de nada. No início, você entrou na escola, você não estava nessa fase ainda de procurar comune. Você já tinha alguma indicação, alguma coisa? Não. Aí vem uma outra questão que, não sei, eu não cheguei a assistir todas as lives que a fazer com toda a gente, mas com referência à comune. A decisão do reconhecimento da cidadania italiana foi porque eu teria essa possibilidade e o que deu ainda mais um plus é que eu tenho parentes que moram na Itália. Então, não houve escolha de comune. Não houve escolha de comune. Foi exatamente, este o comune. Certo. Mas da mesma forma, conforme tivemos orientação na ECI, eu entrei em contato com o comune antes de ir, para tentar já ter uma proximidade, mas não obtive retorno. Não rolou. Não tive essa proximidade. E o comune já foi decidido já antes mesmo de eu ter adquirido os documentos, de ter conseguido os documentos. Já aproveito este momento para fazer um agradecimento público à minha prima, a Cíntia, à minha tia, Elane, também, que moram lá, que me acolheram, e eu consegui também com esse auxílio, então não posso deixar de falar também. Exato. Baita ajuda. E como foi o concurso? Foi tranquilo? Encheu o saco? Como foi? Olha, falando sobre o comune, eu já vou falar sobre a língua, porque está relacionado. Eu decidi fazer sozinho,
porque eu acredito tanto também nas tuas palavras, quando tu falas que, olha, tu consegue fazer sozinho. Faz planejamento, tu ainda dá todos os dados, o roadmap ali ajudou muito também, e nisso tu consegue fazer sozinho. Então, vai lá e faz sozinho. E foi isso que eu fiz bem planejado e fui sozinho. E, no caso deste planejamento, precisava do italiano, porque se eu vou fazer sozinho, eu vou ter que conversar, eu vou ter que entender, eu vou ter que pedir, eu não vou fazer de forma errada, né? Tinha parente lá que já falava o italiano, poderia me auxiliar, mas eu não poderia levar em consideração isso, porque também a minha prima trabalhava, enfim, eu não podia deixar isso. Ela tem a vida e eu vou lá para fazer a minha parte, né? E estudei bastante antes de ir, e foi muito pouco antes ainda, teve o curso da Júlia, que estava junto contigo aí, não sei se está ainda, agora eu estou, mas enfim, a Júlia entrou, tu largava vídeos ali até no Instagram com dicas de italiano, e naquelas dicas ali eu gostei muito do método, comecei a estudar, eu comprei o curso, comecei a estudar com ela, estudava ali e todo dia ficava grudado um fone aqui, ouvindo o noticiário ao vivo que tinha pela internet. Essa é uma dica já para deixar para o pessoal, para poder estudar o italiano, além de estudar a gramática e ter um guia, né? Ficar escutando a TV e rádio, né? Mas a TV é o que estava mais disponível, e além de tu ficar atualizado das notícias da Itália, sim, tu já treinavas o italiano, né? Então, neste momento, eu fui, no primeiro contato com o Comune presencialmente, já houve um impacto do idioma, né? Já houve esse impacto do idioma, mas eu conseguia entender ela, e demorei um pouco para dar uma destravada, porque realmente só no dia a dia para a gente poder conseguir falar o idioma, né? Mas o Comune em si, resumindo, houve um certo descaso, ou seja, ficou bem claro que existia todo o trabalho do Comune, e eu faço aqui casamentos, nascimentos, óbitos, e tu estás por último na minha lista aqui para ser atendido, né? Ela não falou com essas palavras, mas enfim, ela me deixou entender isso, né? Então houve bastante descaso ali com referência a isso, não houve cumprimento de datas que ela me falava, ela me dizia uma data e eu ia lá e passava, não, mais essa data aqui, e aí eu fui. Eu tive um problema no início também, com referência à residência, para fazer a confirmação da residência. Houve, com esses descasos, eu não quis, até pelo tratamento que eu estava tendo, eu não queria estar toda semana ou sei lá, de 15 em 15 dias, verificando e confirmando. Deixei passar um tempo demais para ir novamente lá. E esse tempo já era o limite dos 45 dias, né, do vigílio passar. Pensa nesses 45 dias que eu não saí de casa. Castigo. Castigo. Depois da saída, aí meio que já destravou e seguiu o processo, mas sempre com esse problema de eu ficar sempre para depois. Ao total, o processo eu cheguei na Itália no dia 3 de abril, o meu primeiro contato com o Comune foi no dia 5 de abril, porque eu tive que fazer o Códice Fiscale, tive que fazer todo aquele início, né, para chegar com alguma coisa, né, também ter um número de telefone também. Sim, comprar o chip, aquelas... Exato, todo o início, exatamente. Eu larguei os documentos lá, no dia 5 ela aceitou, porém não fez o registro do protocolo, e isso que foi o problema que demorou mais tempo para o Vigil, enfim, para ter toda aquela... para passar para a próxima parte. Ela recebeu e deixou ali.
Exato. Eu fiz uma pasta, coloquei toda a árvore genealógica, coloquei etiquetas na pasta ali para ficar impecável, assim, não tem como se perder. Eu dei um mapa para ela já entregue ali. Ela perguntava, eu virava, apontava, tá aqui, e ela chegava a fazer assim, tá, mas então eu não tenho nem que anotar nada aqui, porque ela queria fazer alguma anotação e não tinha o que anotar, né? Show. Boa. Mas, portanto, houve esses poréns, esses empecilhos, mas no final deu tudo certo. O que eu tive também de problema durante o processo lá com o Comune foi que ali era mais interior, era uma cidade pequena, de Monza della Brianza, e ali aquele Comune era pequeno e me representou que ela não havia feito nenhum processo de reconhecimento, porque havia coisas que ela foi me perguntar depois, e inclusive uma coisa que ela me cobrou no final, que não fazia sentido algum, de repente tu lembras, ela queria confirmar que o meu Dante Causa era um italiano, sendo que eu entreguei uma certidão italiana para ela. Ela queria contato com o comune de nascimento do seu antenato para querer provar que ele era italiano. Exato. E ela queria que eles emitissem um documento lá Tipo, que tivesse escrito que ele era italiano. Mas é uma coisa que não me faz sentido algum, sendo que temos uma certidão, a não ser que aquela certidão fosse um reconhecimento também, mas... Exato, não tem o menor sentido, tipo... Na época lá, né? Apresentou a certidão italiana, ela pediu a não renúncia, então não tinha renúncia, apresentou uma CNN, ou seja... Exato. Não havia evidência de que ele pudesse não ser italiano ou abdicado da cidadania. Era só porque ela, em algum momento, falou assim, quem disse que ele é italiano mesmo? Um daqueles casos absurdos. Exatamente. E, olha, eu cheguei num estado de aflição quando estava nessa fase, que eu fui mais vezes seguidas lá, sim, e disse, olha, eu preciso trabalhar, eu não consigo, eu já estou todo esse tempo aqui, eu preciso trabalhar. E eu não sei se foi algo que essa minha insistência, ela de fato foi atrás, olhou novamente todos os documentos e ela achou, eu vou te ser sincero, eu achei que ela queria um documento do comune de nascimento, mas não, ela queria em algum lugar que tivesse escrito a palavra que ele era italiano. Então ela achou numa certidão de óbito do meu bisnono, se eu não me engano, se não me falha a memória, que estava escrito que o pai dele era italiano. Ou seja, não faz sentido. Pois tá escrito aqui, então está bom. Então vá bem. A Magda, que está na escola, que entrou essa semana, falou, Jesus, passo mal. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que aí é aquela coisa, o Rodrigo, ele foi para um comune que ele já tinha uma pessoa para ajudá-lo, então ele não questionou antes, né? Não, o André falou, acho que ela queria uma propina, mas provavelmente não, era só falta de saber mesmo. É o que eu falo, gente, os oficiais de Estado Civil, a parte daqueles que realmente são... complicados, porque querem ser complicados, a maioria tem medo de errar. Pensa que nós estamos falando da nacionalidade de uma pessoa, então, ainda mais se é a primeira vez que a pessoa faz, e ela nunca fez, e tem um detalhe que quem está acompanhando as minhas lives de manhã, eu tenho lido o jornal todo dia de manhã italiano com a galera, vocês têm visto isso. Existe hoje um projeto para descriminalizar o fichário de Stato Civile. Por quê? Porque hoje, se, por exemplo, ela tivesse errado, digamos que o Rodrigo não tivesse direito à cidadania,
e ela tivesse concedido o reconhecimento para ele, ela pode ser criminalmente, ela pode ser presa, o que é um absurdo, porque não foi um erro, não teria sido um erro proposital. É muito louco isso. Então, assim, por esse motivo, entre fazer alguma coisa e não fazer, eles falam assim, eu vou esperar um pouco, porque vai que nem nesse caso, tudo bem, tem coisas que não se justificam, né? Tipo, querer que enfim, não faz sentido. Por isso que existe lá na escola, até a parte de desespero, por isso que existe lá, assim, eu insisto muito para os alunos existe uma parte que eu ensino como entrar em contato com o Comune, que a desculpa é mandar os documentos para análise, só que, na verdade, o nosso objetivo ali é outro. Nosso objetivo é saber se a pessoa é receptiva. No caso do Rodrigo, ele não teve resposta. Então, tipo, quando você não tem resposta, qualquer coisa pode acontecer. Pode ser que o Comune seja bom, pode ser que o Comune seja... Tá? Então, calma aí, gente. Mas, assim, é um desespero. A Magna, se você passou mal, imagine o Rodrigo. Pois, eu não sei se tu recordas, nos treinamentos eu estava lá e também eu mandava, tem as mensagens diretas, né, pro Fábio, aí onde não é na comunidade, eu mandava mensagem direta para ele e num dos treinamentos que nós tivemos lá, aí tu falaste assim, olha, tu fez tudo, tu apresentou tudo, tá tudo na mão dela, não tem nada errado, tu não fez nada errado, tu colocou tudo ali. Olha, só reza, só espera. Só reza, vamos lá. Porque tenha fé, exatamente. Tenha fé que vai dar certo. E relaxa, né? É aquele detalhe. E agora, depois que tu foi reconhecido, valeu a pena todo aquele sofrimento? Essa pergunta. Pois é. Pois, não valeu se estressar tanto. Mas não adianta, não tem como, né? Quando se está numa situação desse tipo. Obviamente que eu não vou compartilhar aqui o que a gente conversou, porque é privado e não interessa. Mas tem uma frase que eu usei, foi, não gaste energia desnecessária nesse Exato. isso. Exato. Porque, imagina, a pessoa está falando, você não tem direito. Quer dizer, você não tem direito. Eu preciso desse documento. Que o Rodrigo e várias outras pessoas fazem, e eu já fiz, por isso que hoje eu tenho parece que é serenidade, mas é o seguinte, que eu já fui essa pessoa, tipo assim, então, se ela tá pensando isso, eu já vou fazer isso, eu já vou fazer aquilo, então eu já vou pegar um documento, é normal, cercar a doida para a doida resolver. Só que eu sei que não funciona, eu sabia que no final ia dar certo, por experiência, mas... E é muito difícil, porque como que eu tenho até uma resposta dele, assim, tipo, o que você está querendo dizer com isso? Calma, eu estou querendo dizer para você não se estressar e não, porque, assim, eu quero fazer isso, calma. Ela quer aquele documento, entre em contato, lembra que eu falei, tenta ver com o Comune. Porque assim, se ela quer aquilo, você tem duas opções. Ou você muda a cabeça da doida e fala assim, doida, não precisa... Ou o que ela quer? Ela quer o tal do documento do italiano lá do Comune. Entra em contato com o Comune e fala, senhor Comune, pelo amor de Deus, tem uma doida aqui. Dá esse documento que essa doida quer. Entendeu? Então, sim. Eu lembrei neste momento agora que tu falaste. É a questão de entrar em contato com o Comune de nascimento do meu antenato. Nesta situação, eu fiquei... com muita vontade de entrar em contato, mas pensei muito e eu achei melhor não, para não dificultar. Poderia ser um fator que complicasse. Então, não entrei em contato para resolver por conta. Aguardamos e ela obteve as respostas que precisava e, no final das contas, deu tudo certo. Ou seja, mais uma dica... Levem maracujina, façam yoga, Não ocupem todo o espaço da mala com paçoca. Você levou paçoca ou não? Levei uma caixa de paçoca. Comi tudo, quase. Tem que ter dado para ela paçoca. Todo mundo que eu fala, comia paçoca. Gente, é para dar para o povo. Olha, mas
pela situação que eu estava, poderia ser algo que fosse complicar. Então, medi muito bem e não usei a paçoca. Não usei. Essa é uma boa desculpa para comer a paçoca. Não, eu pensei bem, ao invés de a paçoca, eu comer a paçoca. Eu ponderei e é melhor eu comer a paçoca. Sim, sim. Não, mas eu fui terminar de comê-las aqui em Portugal. Nossa, você comeu muita paçoca. Sim, sim. Levei uma caixinha. Pergunta aquela gostosa agora. E depois de tudo isso, você lembra claramente o dia que você foi reconhecido, que você foi comunicado, como que aconteceu? Vamos reviver esse momento. Sim, sim. O dia do reconhecimento foi quando ela entrou em contato, pedindo para mim comparecer. Aí teve mais uma quebra de data. Como eu estava a falar, né? Ela disse assim, ó, vens aqui, por exemplo, na terça-feira, para a gente poder fazer o restante que falta aqui. Aí eu fui nessa terça-feira, ela não havia feito o que era para ser feito, e ela me pediu mais algumas informações na hora, e aí nessa hora também me bateu desespero, porque, olha, tá tudo certo, ela tem o que ela quer, ela tem tudo, é só fazer o resto, só concretizar, assinar, enfim, é só terminar. Aí eu comentei com ela assim, eu levei até inclusive o meu filho e a minha esposa já estavam lá. É um ponto, eu vou abrir uma brecha aqui para falar sobre isso. Eu estava lá desde abril, desde o dia 3 de abril, saí no dia 2, né, do Brasil. Passamos 4 meses longe, imagina, com um filho bem pequenininho, e a saudade foi imensa, né? E quando chegou nos 4 meses ali, conversei com a minha prima e conversamos e tomamos a decisão que daria para ela vir. Claro que ela não iria firmar residência, nada disso, né? Era só estar juntos mesmo. Aí, depois de 4 meses, ela veio. E nisso, estava ali comigo, né? A gente estava ali porque estava no final do processo, já era. E pensa, desde esse tempo que ela estava ali, já era para ter se finalizado. E isso durou mais 2 meses e meio, 3 ainda, né? Praticamente para finalizar. E nessa última instância, voltando à pergunta, houve uma data que eu estava muito feliz de ir, né? Naquele dia, e foi postergada essa data. Quebrou a alegria. Olha só. E daí, nesse outro dia que eu fui, foi algo muito rápido. O Comune estava muito cheio o Comune. No que ela me viu de longe, porque ela ficava uma mesa mais ao fundo. Para quem não foi ao Comune, aqui eu acho que são tudo meio parecido. Parecia um castelo aquele lá, né? Lá daquela cidade, muito bonito, assim. Não era muito grande, mas era o formato de um castelo. Aí tinha uma porta grande e logo tinha uma outra porta de segurança, aquelas. E logo à esquerda é um buraco na parede, que tem um vidro ali, e eles ficam lá dentro. E ela sentava bem ao fundo, né? O que eu entrei ali estava muito cheio, tipo, mais de 10 pessoas aguardando. Ela me viu prontamente, se levantou, pediu para mim ir numa outra porta, onde ela fez comigo num canto o resto do processo. Aí ela me trouxe umas fichas, onde eu fiz a assinatura. Foi até uma das perguntas depois que eu lancei para ti, que não houve livro. Foi algo... Eu não sei eu não sabia se naquele momento deveria ter assinado um livro, né, de nascimentos, né, mas eu assinei uma ficha onde tinha realmente os meus dados, tinha todas as informações. Aí, naquele momento, também, ela já me entregou para mim assinar já minha carteira de identidade, né? E pronto, ela finalizou lá e não me entregou as certidões. Ó, olha só. E não me entregou as certidões transcritas, né? Ela me entregou, acho que só um comprovante muito simples. Tinha 2 frases no documento. Eu falei para ela, olha, eu preciso da certidão de nascimento, né? Porque eu tenho que eu já tinha até passagem marcada já. Aí ela pediu para mim voltar um outro dia, que foi
Eu até estou olhando agora a data aqui, porque essa eu não lembrava. No dia Já 2 de foi. outubro foi onde eu recebi o restante das certidões e do meu filho também, que eu coloquei ele junto no Mas, processo. tipo assim, ela já, você chegou lá, sua carteira já estava pronta? Não, não estava pronto. Ah, ela pediu, falou, vamos fazer sua carta de identidade. Exato, exato. Ela perguntou se eu queria a eletrônica e eu Uhum. disse, não, eu quero a de Eu quero papel mesmo. agora. Eu quero agora. Tipo, qual a diferença? A cartaz É, está pronta daqui a 10 dias. Eu quero aqui, fica pronta agora, minha senhora. A senhora não está entendendo. sim, sim, sim. Deixar para receber daqui a 15 dias, não, eu acho que não. Pela história que a gente tem passado, pensando, né? Não, eu quero agora. Até porque se ela ia falar 15, ela ia entregar em 30, porque né, nunca cumpriu os prazos. E aí Exato, exato. foi fazer foto para a carteira. Pois é, aí, neste momento aí, já tinha feito a foto, já tinha entregue, já colocou, no que ela trouxe ali, aí não tem como segurar. Corre lágrima. Ah, legal. É isso que Ah, a parte que eu queria chegar. sim, sim, Cara, é emocionante, é uma coisa que é o final é a linha de chegada, né? é a É a linha linha de de chegada. boa. Graças a Deus, a minha família estava comigo, presenciou e chorou Nossa, junto, vamos lá. filho também. Olha, no que ela entregou, eu peguei a carta de identidade e ela foi para dentro, porque eu ia ter que vir outro dia para pegar a certidão. Virei para minha esposa e desmoronei. Ah, que Não legal. adianta, não tem que segurar. É emoção, é alegria. Vamos Passa lá. todo filme, né? Passa Tudo, porque todo. ali realmente você olha e fala, cara, tudo que eu passei, tudo que aconteceu era para chegar neste momento. Exato, exato. É um momento mágico, é um momento que a gente nota que vale a pena cada etapa que foi passada para poder ser reconhecido, né? É, de fato italiano, então. Que massa. E O, é, o Robson está falando assim, mas se pedir aqui sai no dia, pode pedir eletrônica depois? Não, Robson. Quer dizer, você até pode, mas você vai pagar em dobro. Não faz sentido. Então, assim, se você não tiver que sair correndo porque já está com voo marcado e tal, espera a eletrônica, normal. Aliás, tem comunes hoje que dificilmente fazem a cartaxa, que é a que o Rodrigo pegou. Então, hoje em dia, a maioria só faz em casos assim muito. Alguns até falam que não fazem, mas a lei tem que ter ali, porque se tem um problema na máquina, você pode sair. Aí o próprio Robson falou assim, só de imaginar a cena eu fiquei emocionado aqui, eu que lido com isso, já fiquei arrepiado quando ele falou. Não tem como, gente. É assim, ó, quem não passou por isso, fica emocionado porque fica imaginando, e quem já passou, igual o meu caso, eu fico emocionado por lembrar. Ele tá falando dele, mas eu tô lembrando do meu. Realmente, aquele dia não tem como. Ah lá, a Ana falou assim: sim. opa, ouvi lágrima? Não tem como, Aham. gente. É realmente. É que no meu caso, você sabe que foi engraçado? Porque no meu caso foi no susto. Né? Então eu fui lá para fazer uma pergunta, o cara falou assim, mas você já fez sua carta de identidade? Eu falei, mas já terminou o processo? Eu falei assim, poxa, Fábio, já Ó. terminei, não te falei? Aí eu, não. Então falei, faz. Isso véspera de Natal. Então foi tão no susto que, claro que eu fiquei feliz e tal, mas para mim a emoção foi quando eu peguei meu passaporte. Hum. Eu assinei no dia 24 de dezembro, foi emocionante, mas lá pro dia 10 de janeiro, 15 de janeiro, eu peguei meu passaporte. Aí quando eu saí da questura, aí quando eu fiz a minha carta de identidade, foi muito louco, tinha os meus amigos, então é como se eu tivesse tido tempo, sabe, de comemorar sozinho, eu não senti sozinho. Quando eu fui buscar o passaporte, eu estava sozinho, e aí eu fui, conversei com o cara. Quando eu peguei, e eu brinco, acho que até escrevi isso no blog, que pegar, como que é que eu falo no blog? Pegar a cadernetinha é bonitinho, é emocionante, mas pegar o livrinho, porque eu lembro que eu peguei o passaporte, é o livrinho, eu peguei o passaporte, a primeira coisa que eu reparei, que muita gente que tem o passaporte há anos nunca reparou, ele é... Você pegou seu passaporte já? Não, Não? é mais um assunto para depois. Eu quero ouvir a tua história, vai lá. Tá, eu já sei que você vai falar do Aire. O que acontece? Quando eu peguei o meu passaporte na mão, eu percebi, que ele tá lá em cima, eu percebi que ele é costurado com as linhas com as cores da Itália, cara. Ele é Oh, costurado de branco, verde e vermelho.
né? Aí, nossa, e eu lembro que eu abri no meio, e você, então, quando todo mundo que pegar a carta, o passaporte abre, e você vai ver no meio a linha que ele é costurado. Aí eu falei, meu Jesus, que espetáculo, muito bom. Ah, o Fabi falou que é melhor que da Itália. Mas aí, beleza, me fale dessa história. Aí terminou o processo e foi para Portugal. Exato. Lindo. Sim, vim para cá e pronto, cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar no site. Eu já tinha entrado na Itália, mas eu queria estar aqui para não ter problemas nenhum de estar fazendo a coisa errada. No que eu cheguei aqui, eu tive que comprar uma impressora que eu conseguia escanear, porque a necessidade de fazer uma assinatura e escanear e mandar novamente. Sim. Então, eu me inscrevi e fiquei aguardando. E aguardando. Sabe aquele prazo máximo? Ele foi levado em consideração para ser o início deles, né? Chegou no limite mesmo, passou ainda por... eu fiquei esperando mais um bocado por causa do seguinte. Agora, de cabeça, quantos meses são? Fala aí, Fábio, tu que tá. São o tempo máximo do Aires são 6 meses. 6 meses, exato. 30 dias, Exatamente. Passou 6 meses, eu botei inclusive na agenda para não esquecer, na agenda eletrônica, para ficar controlando. Passou 6 meses e como nós estávamos numa época de pandemia, pensei eu que poderia haver qualquer coisa no consulado, enfim, não entrei em contato. Mas deu questão de uns 15 dias depois dos 6 meses, eu obtive um retorno. Tá. Aí eu havia preenchido errado um campo ali na questão ali do filho. Eu havia preenchido 2 vezes o nome do filho. Tem que prestar atenção ali na hora de preencher. Tem o filho que mora consigo e o filho que não mora consigo, né? Certo. Então eu preenchi erroneamente as 2 vezes, mas foi muito rápido. Eu fiz novamente o pedido e como ele abriu um novo protocolo dentro do próprio FASTIT, aí eu consegui responder para ele, em questão de um dia ele já encaminhou. Show. E já encaminhou para o Comune. O Comune não deu uma semana, retornou também já para ele, para uma mensagem, e nisso agora está andando, agora ainda não foi concretizado. Para mim fazer o passaporte, eu preciso estar registrado aqui. Terminar essa parte, aí eu vou pedir a carteira de identidade do meu filho e também o passaporte meu e dele, né, que falta. Legal. Então ainda não vi esse passaporte. Nossa, uma dica aí também. Tudo bem, no caso do Rodrigo, chegou num momento que ele precisava ir embora, precisava trabalhar, mas aqueles que me perguntam assim, Fábio, eu estou na Itália, não tenho pressa para ir embora, faço o meu passaporte na Itália, deixa para fazer quando eu chegar no Brasil, outro lugar. Faça na Itália. Pode ser, normalmente, pode demorar até 30 dias na Itália. Mas se você precisar, por exemplo, que nem no caso do Rodrigo, sinceramente, nem fazia sentido fazer o passaporte, porque ele ia mudar para outro país da Europa. Aliás, eu só fiz o meu passaporte em janeiro de 2008, porque estava uma situação meio complicada ali, a brasileira que tinha me enganado, eu estava com medo de ser morto, teve umas coisas dessas, gente. Quem não sabe da minha história, teve uns negócios muito bizarros. E aí eu pensei, se der ruim aqui essa mulher tentar me matar, tinha umas histórias que estavam querendo me bater, porque eu fui enganado por uma consultora, e essa consultora, eu tive que correr atrás do meu próprio processo, por isso que eu estou aqui hoje. Então hoje eu sou muito agradecido, inclusive, a ela por ter me ferrado, porque por me ferrar, eu tive que correr atrás e aprender sobre cidadania italiana, e aí eu estou aqui por causa disso. Então muito obrigado a você, senhora, que me ferrou. Mas na época eu pensei assim, cara, se der ruim aqui, eu vou ter que sair daqui. E meu pai morava nos Estados Unidos, quer dizer, mora até hoje. E eu pensei, vou fazer meu passaporte. E eu não tinha dinheiro mais. Então, para mim, fazer o passaporte italiano foi uma dor no coração. Eu falei, puta, eu vou ter que gastar com o passaporte agora, mas pelo menos é um trunfo. Até porque se eu precisar ir para qualquer lugar fora da Europa, lembrando, gente, que carta de identidade italiana é válida como documento de viagem em todo o país da Europa. Tanto que o Rodrigo foi com a carta de identidade italiana como documento de viagem para Portugal. Exato. E eu fui passar. E foi muito bom usar ele. É muito bom.
é isso, né? Terminou o processo, eu brinquei ontem com o Thiago, que é isso. A gente quer usar. Então, a primeira coisa que muitos clientes meus, falaram, Fábio, agora eu preciso ir no mercado. Eu não entendi o porquê. Falei, você vai comprar vinho? Falei, não, eu vou pagar no cartão para pedir meu documento de identificação. Então, assim, aí detalhe, que muitos deles foram para os supermercados para comprar com o cartão de crédito e não pediram o documento de identificação. A pessoa já estava ligando o cartão, assim, não vai pedir meu documento? Não vai pedir meu documento? Não precisa, eu confio em você. Porra, pede meu documento. Muito bom. Sim, é muito bom usar o documento. Lindo. E foi muito tranquilo vir para cá, muito tranquilo. A Paty está perguntando quanto tempo, então, levou o seu processo todo. Então, você chegou no final de abril? Início de abril eu cheguei na Itália. E finalizou no dia 2 de outubro, quando eu peguei realmente E teve essa de férias, lembra? Teve de férias. Amanhã saiu de férias. Olha, teve duas situações até. Tem um feriado que é antes ali de julho, né? Tem um feriado que é prolongado. Exato. Ele era um... Desculpe, não ouvi. Tem 2 de junho, eu tenho 25 de abril, você pegou uma porrada de feriado. Exatamente. Esses feriados todos aí, eles foram... E ainda teve uma semana lá, eu não registrei ali, mas teve uma semana que era uma semana de festas ali do município. Puta. Ou seja, o Comune volta o seu olhar para os festejos, né? Eu não me recordo agora o que era o festejo, mas eu acho que era o aniversário da cidade. E então, chegou nessas datas aí que estavam se aproximando da época de férias, né? A julho, agosto, e eu querendo que findasse antes das férias, porque eu fui em abril para tentar escapar das férias, mas não adiantou. Peguei as férias. Então, teve todos esses feriados, foi colocando para adiante, não vou poder, porque vai ter essa semana, vai ser tal coisa. Na outra teve feriados, enfim, foi indo. Agora eu vou entrar em férias. Antes dela entrar em férias, ela havia solicitado a NR, exato. E daí ela solicitou o pedido de NR, e depois das férias dela, que quando ela retornou, ainda acho que demorou um bocado ainda para vir a NR. E no final, ainda de tudo, ela pediu um documento que eu desconhecia, que era saber todos os endereços que moraram os meus antecedentes. Ou seja, eu tive que fazer um documento meio que prolongado para poder dizer para ela, e ela perceber que ela solicitou a NR para o lugar certo. Era para esse o documento, certo? Sim, exato. Pois é, minha amiga. Gente, então o Wesley pergunta se sua esposa está ilegal. Explica para ele, Rodrigo, como funciona. Não está ilegal. Até falando da parte legal, eu vou responder logo em seguida essa pergunta. Lá na Itália, havia a possibilidade de eu conseguir o meu reconhecimento antes do prazo dos 3 meses, né? Dos 90 dias, para solicitar o permesso. Então, não houve dúvidas, segundo as orientações, fui lá e fiz o meu pedido de permesso, porque eu ia me dar mal, e inclusive a oficial do Comune disse que eu não precisaria ter, não precisa fazer os permissos, não, vai sair, logo em seguida a gente termina, não faz, que tá tudo bem. Se tu precisares, eu faço um documento aqui para ti, que serve como tu está ok, que tu está fazendo reconhecimento. Aí eu não dei ouvidos a ela e fiz, porque era o mais certo a fazer, né? A minha esposa não ficou ilegal na Itália, porque ela entrou e não passou o prazo na Europa, na realidade, né? Dos 90 dias na Europa, porque quando eu cheguei aqui em Portugal, eu preciso firmar uma residência para conseguir um certificado de cidadão da União Europeia. Aí eu tenho que me dirigir à Câmara aqui para fazer o pedido, aí eles redigem esse documento. Em cima deste documento,
eu entro em contato daí com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, aqui de Portugal, e ali eu registro a necessidade do registro de residência dela. Aí é um registro de residência português, mas ele é um pedido de registro de residência português de cidadão europeu, ou seja, como ela é casada comigo, tem um documento de casamento também, transcrito italiano, enfim, tem toda aquela documentação, junto com esse certificado, ela fica legal. Então, não houve nenhum momento de ilegalidade. Foi tudo bonitinho. E uma pergunta que, assim, ó, só um detalhe, tá? Comecem já aí a agradecer o Rodrigo, porque o Rodrigo tá num fuso, que o Rodrigo já passou da meia-noite para ele. Sim. Né? Então, assim, vamos agradecê-lo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, que é sensacional isso. Puxa vida, é maravilhoso. Olha, eu vou aproveitar esse teu agradecimento e vou repassar o agradecimento a ti pela tua dedicação com o teu trabalho, porque, sem dúvida alguma, foi um dos grandes fatores do sucesso, não só meu, como de muitas pessoas, né, do teu trabalho. Ele é um trabalho bonito, bom e verdadeiro, como é que vamos dizer também, sério e legal, acima de tudo, né? Não tem nada, uma pessoa que a gente vê que é índole, e nos primeiros vídeos que a gente já assiste de ti, tu transpira isso, então por que não vai fazer sucesso, né? E pela tua dedicação, e o conhecimento que tu adquiriu com tudo isso, referência, pronto, eu já passo aqui já faço meu agradecimento. Estou aqui para fazer isso mesmo, para fazer o agradecimento em público a ti por ter feito, de certa forma, mudado a minha vida e da minha família, né? Se for pensar, né? É isso que me faz acordar todo dia e ser feliz, ser grato. Sim. Gratidão, claro, primeiro a Deus, né, pela vida, dom da vida, da família, de tudo, e claro, como falei, um fator importante para esse sucesso foi tu, por isso que eu tô aí, aceitei de primeira a Cris, né, a Cris entrou em contato comigo, ela até, já peço desculpa para ela também pela demora nas respostas, porque nessa época de pandemia, eu trabalho também na área de TI, eu faço parte de equipe, no caso de desenvolvimento, eu sou da parte da qualidade, sou um QA, e estou trabalhando remoto, estou trabalhando de casa, home office, direto, e está tendo bastante trabalho, bastante demandas, e estou focado, e às vezes eu me passo nos e-mails e não respondi a ela. Mas deu tudo certo, fechou a data, fechou o momento, e olha, faço questão de participar. E, mais uma vez, obrigado. Poxa, que massa. André, agora, para a gente terminar, eu não tenho palavras aqui. E parabéns ao Adriano, que fez a matrícula hoje, é aluno SCI. Agora, a pergunta para terminar esse bate-papo é o seguinte. Você está em Portugal e a pergunta é, você se apresenta como italiano ou como brasileiro? Falando o Rodrigo se apresentar como italiano, eu me apresento como italiano em qualquer parte, né? Embora muitos notem o português, aqui eles dizem que a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né? Então, embora eles percebam a diferença, né? Mas eu me apresento como italiano, mostro o documento quando precisa, e sou tratado como um italiano mesmo. Então, isso é muito bom aqui, também na Itália, indiferente do lugar. Gostei muito da Itália, gostei bastante, mas planejamento foi vir para cá sempre, então o que era ser feito foi feito. Caso surja uma oportunidade, quero regressar e também ficar por lá, mas de momento estamos aí. Eu perguntei, gente, por quê? Porque somos brasileiros, tá? Mas sim, a nossa vida na Europa é como italiano. Então, você vai preencher um formulário, aliás, fica uma dica, pelo amor de Deus, vai preencher um formulário em Portugal, no Reino Unido, não vai me colocar brasileiro, porque a primeira coisa que eu vou te pedir é um visto. Porque, né, tipo, você é brasileiro, você tá aqui como?
E aí, não, veja bem, então, eu sou italiano. Bom, não tem conversa. Eu sou italiano, logo eu tenho o direito a estar aqui, porque eu sou europeu também. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, não dá. Como é que eu estou aqui, né? Por que eu estou em Portugal? Exato. Eu não estou aqui como brasileiro, estou aqui como italiano, é o meu documento. Exato. E é a minha identidade. A da minha esposa, no momento, ainda não. Ela também tem a possibilidade de reconhecimento. Não a fizemos ainda devido aos custos, mas quero para mais adiante fazer por aqui mesmo, por Portugal, fazer o pedido dela também. Direto no consulado, né? Sim. E aí, pronto, é isso aí. E aqui estou como italiano, então tem que ser italiano, sempre documento italiano. Até quando iniciou a pandemia, foi um momento engraçado. Eu tive que ir no dentista, aí quando eu cheguei ao dentista, pediram a identificação. Eu mostrei, mas quando você veio de lá? Quando que você italiano? Você chegou aqui quando? Sim, mas quando você veio de lá? Foi aquela olhada assim de lado, daí, não se preocupe, desde outubro. Mas eu, quando eu cheguei no Brasil também, assim, muita gente não sabia que eu estava que eu estava no Reino Unido. Então, quando eu cheguei, você mora sim, eu trabalho com cidadania italiana. Aí a pessoa, você veio da Itália? Eu vim do Reino Unido, não estava na Itália, tal, não sei o quê. E agora, o pior é que agora vai ser o inverso, né? Eu imagino quando a gente chegar lá, ou aí em Portugal, vai assim, eu vim do Brasil. Opa, veio do Brasil? Sim. Cara, Rodrigo, Exatamente. eu quero te agradecer demais, cara. Muito obrigado pela disponibilidade de verdade, de estar aqui, de compartilhar com a galera. Você tem algum recado final para dar para alguém aí? Enfim, diga. Eu comecei com o recado do planejamento, vamos finalizar com o recado do planejamento, que é a base de tudo, do todo sucesso, é o planejamento para se ter, para não ficar perdido em qualquer parte do processo, tem que haver o planejamento. Esse planejamento, se não se consegue fazer sozinho, como foi o meu caso, temos que recorrer a quem sabe, para poder fazer o planejamento da forma correta, estruturar, tanto financeiramente quanto a parte intelectual. E com isso, fazendo o planejamento, se tem, eu acho que praticamente tudo envolvido a critério de decisões, a critério de que precisa ser feito. Eu acho que está tudo envolvido com o planejamento. Quando a gente faz um bom planejamento, a gente não está só vendo uma coisa, a gente está vendo um total, né? No meu caso, o planejamento se estendeu à minha família, porque eu vim sozinho, porque o planejado era esse, e não dava para vir todo mundo junto, poderia ocorrer o problema como iria ocorrer o problema se viéssemos todos juntos, né? E como foi bem planejado, e com a benção de Deus e o acompanhamento do Fábio, deu tudo certo. É isso aí. Esse é o recado, planejamento. Gente, não foi acaso. Eu falei aqui todas as lives, vou falar de novo. Não conversei com o Rodrigo antes. A gente conversou 5 minutos antes. Eu falei, vai ser assim, e fale, abre o coração. E se eu tivesse combinado, não teria sido tão importante. Todo mundo que passou por aqui falou a mesmíssima coisa, o que eu venho falando, que é planejamento. Essa coisa, vocês repararam que não teve ninguém aqui que simplesmente virou e falou assim, eu fui ver o que deu, eu fui lá para ver o que vai dar. E a gente ouve muito isso, principalmente em rede social, né? O pessoal falando, não, gente, isso é fácil, vai lá e dá um jeito. Pode até tentar, só que assim, as chances de você dar com os bugos na água. E outra, a gente não tá falando de um pé de alface que você vai lá comprar e você joga fora e pagou 70 centavos. A gente tá falando de um projeto de vida, de sair do seu país e para um outro país, pegar milhões de reais e transformar em 3 notas de euro. Então, por favor, planejamento. E uma outra coisa também legal, o próprio Rodrigo falou aqui, outras pessoas falaram, mas eu não tenho dinheiro para entrar na escola. Tá bom, usa os vídeos que tem, usa o blog Minha Saga, não é desculpa para você não se planejar. O fato de você falar, primeiro que é assim, agora eu vou falar um jabá e vou falar bem honesto. Se você não tem 150 reais para entrar na escola, talvez não seja o momento de você pensar em emigrar. Sim.
Porque vamos combinar aqui, né? Tem alguma coisa errada, né? Aliás, começa exatamente um planejamento financeiro. Eu acho que a principal coisa está errada. Mas Porque há um custo ainda no Brasil, né? Há um custo muito alto no Brasil. Eu fiz as minhas correções tudo via administrativa, não houve gastos a mais disso. Mas igual teve muitos custos no Brasil. Olha, infelizmente eu não trouxe aqui, mas são muitos R$1.000 que vão em documentos, sim. No Brasil, né? Muitos R$1.000, E realmente, se não tem... Apostilamento. Sim, tem a tradução juramentada, apostilamento, pode acontecer de tu fazer... ter que pedir certidões novas devido ao tempo que tu tá com as certidões, enfim. As certidões de interteor, ela não tem um custo de 7, 8, 10 reais, né? Que você chega lá e pega quando você quiser, né? Quer dizer, até só que tem que pagar. Que é um sim. Então, e, portanto, é isso aí. Né? Veja aí, se você não tem esse dinheiro, você não vai ter dinheiro para buscar uma certidão e, de repente, fazer essa análise dos seus documentos. Porque você não vai ter, se você não tem R$150, tá alguma coisa muito errada na sua vida e vamos trabalhar nisso. Sei lá, vou lançar um curso sobre como... Aliás, não vou lançar nenhum curso. Siga a Natália Arcuri do Me Poupe na web no YouTube. A Natália Arcuri ensina você a guardar dinheiro. Aí ela já vai te ajudar nisso. Exato. Cara, eu só quero agradecer e reconhecer que o Henrique está aqui. O Henrique, a gente não se fala também há alguns bons anos. O Henrique também foi aluno da escola. Não sabia que hoje mora nos Estados Unidos com visto E2. Já está na hora, inclusive, né, o Henrique, quem mandou aparecer, você vai mandar uma mensagem para a gente, porque a gente quer saber como que consegue um visto E2. Você vai, né? Vamos bater um papo aí sobre isso. E seria um prazer. E, gente... Muito. Ah lá, a Magda já começou a fazer. Hashtag Fábio continua com as lives. Pronto, me ferrei. Mas a ideia é sim, a ideia é continuar. E agora a ideia é começar... a Cris desesperada, coitada. Mas a ideia é conseguir as meninas da escola. Porque tem muito homem aqui, as meninas a gente não conseguiu convencê-las. E engraçado, tem mais mulheres do que homens na escola. Muito mais. Lembra que quando a gente abria sempre tinha muito meninas, eu não sei o que aconteceu, acho que também foi muito em cima, enfim. Mas enfim, a gente vai... A ideia é continuar assim, Magda, pelo menos uma vez por semana, mas não vou falar todo dia, porque... Mas enfim, tamo junto. Gente, muito... Aliás, se tiver alguma ex-aluna da Escola da Cidadania Italiana assistindo esse vídeo, faz favor de entrar em contato com a gente, e assim, eu quero também conversar e bater papo, por que não? E é isso aí, Aloysio. Mais trabalho para a Cris. Gostei, viu, Cris? E a Cris tá aqui, tá, gente? Ela tá escondidinha aqui, mas ela tá aqui. Eu não vou colocar... Eu coloco ela ou não coloco ela no vídeo? Não, desespero. Ela falou, não, pelo amor de Deus. Saiu do vídeo. Não vou fazer isso, Cris, com você. Opa, eu posso fazer tipo Jequiti, fazer tic, entrar aí. Não? Tá bom. Gente, obrigado. Rodrigo, obrigado de verdade, de novo. Obrigado. Sucesso. E eu não vejo a hora de estar aí em Portugal pra gente comer uns pastéis de nata. Pois. Só tu tens os contatos aí, é só falar. Eu tô próximo aqui da região central, então ótimo. Cris, você tá vendo as coisas, Cris? Posso? A Cris falou que pode, então eu só vou colocar porque ela falou que pode, ó. Todo mundo começou. Coloca ela aí. Bando de gente, não vale nada esse povo. Então tá. Gente, beijo pra vocês, um ótimo final de semana e arrivederci! Arrivederci.